Fala galera, tudo bom com você aqui? Fala o professor Daniel, professor aqui do canal Exatos em Minutos. Galera, vamos fazer uma revisão sobre fatoração, a galera aí do oitavo ano, tá bom? Então vem com a gente nessa aula que nós vamos começar a explicar para vocês após a vinheta. Então, galera, professor Daniel, vamos aqui fazer uma revisão aqui, como nós comentamos com você após a vinheta. Vamos resolver aqui algumas questões de fatoração. Então, vem com a gente aqui. Então, primeiramente, galera, quando você faz uma situação de fatoração, você tem que ficar atento justamente qual é o método que você vai usar. Geralmente aqui no método da fatoração é sempre aparecer quem? O parêntese, tá? Para essa câmera. Então, sempre apareceu o quê, professor? O parêntese, tá certo? Então, aqui nesse caso, ó, eu tenho a seguinte situação. Vamos colocar aqui uma situação hipotética. Tem aqui, por exemplo, aqui, ó, x ao quadrado mais 12x à terceira. Então, eu posso utilizar aqui alguns métodos. Vamos apenas dar ênfase em algumas técnicas de fatoração que nós vamos utilizar aqui no nosso canal. Então, eu tenho, por exemplo, x ao quadrado. Eu posso utilizar esse método daqui, chamado de fator comum em evidência. Repara que o x, ele repete tanto, como você está vendo aqui na nossa tela, ele repete aqui, né? Ele repete tanto no primeiro termo, tanto nesse caso no segundo termo. Então, eu posso pegar esse x ao quadrado, eu posso reduzir ele duas vezes. Como assim, ó? X vezes x, tá bom? Eu posso também pegar o x à terceira do 12, posso quebrar ele o quê, professor? Três vezes, ó. Três vezes. Então, por que, professor, fator comum em evidência? É justamente aquele tipo de fator que ele está nada mais nada menos se repetindo nos dois termos. Então, o que que eu faço? O que que nós vamos fazer? Nós vamos circular esses que estão repetindo e depois nós vamos colocar eles dentro de um parênteses. Então, vamos lá. Posso pegar um daqui e um daqui, ó. Professor, olha, tem mais um que eu posso tirar. Perfeito, galera, ó. Mais um que eu posso tirar. Então, vamos tirar um daqui, ó. Mais um daqui e mais outro daqui, ó. Então, esse que a gente tirou, o que que nós vamos fazer? Vamos botar para fora. O que nós não retiramos, vamos deixar ele dentro do parêntese, tá bom? Então, vamos lá, então. Então, fica aqui, ó. Só pegando aqui a nossa caneta. Então, fica, ó. X ao quadrado. Por que x ao quadrado? Porque está se repetindo duas vezes. Então, x ao quadrado. Aqui, ó, na frente dele, vou colocar o número 1, tá? Porque esse 1 vai ficar lá dentro do parêntese. Aí, colocar aqui 1 mais. Professor, quem eu não marquei? Vou colocar dentro do parêntese. Quem eu não marquei foi o 12 e o nosso x, ó. Aí fecha o parêntese. Caso você faça a nossa distribuição, repara que ele volta novamente para a expressão de cima, tá? Esse é um caso muito típico de fatoração. Chamamos isso de fatoração por fator comum em evidência, tá? Vou pegar mais um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui 2x mais 4y, ó. Assim como existe fatoração de uma forma que eu posso extrair os termos sendo na parte algébrica, olha só. Também eu posso, olha só. Também eu posso perceber que eu tenho a parte numérica da fatoração que eu posso também extrair, ó. Por exemplo, repara que 2 e 4 têm algo em comum. O que, professores, têm algo em comum? Porque eles são o quê? Eles são múltiplos de 2. Então, o 2, posso escrever assim, dessa forma. 2 vezes 1x, mais o 4, para aparecer ali o 2, posso escrever assim, ó. 2 vezes 2 e o y, ó. De novo, professor, então significa que existe fatoração lá nessa parte de fatoração aí, por fator comum em evidência, a parte numérica. Exatamente, galera, ó. Então, posso aqui marcar o 2 e o 2. Esse que eu marquei, você bota para fora. Então, fica 2. Parêntese. Professor, quem eu vou colocar dentro do parêntese? Vai ser o 1x, que é a mesma coisa que x. Aí, mais o 2 que sobrou lá do y, 2y, ó. Bom? Aí, você fecha aqui o nosso parêntese. Beleza? Então, galera, como você pode ter percebido que eu posso também fatorar tanto a parte, a variável, que naquela expressão algébrica, mas também eu posso fatorar a parte numérica, como nós mostramos para você no exemplo 1 e no exemplo 2, beleza?
Agora vamos aqui mostrar para você o método que nós chamamos de método de fatoração pelo trinômio do quadrado perfeito. Ou você vai ver pela soma da diferencial, ou você vai ver pela soma do quadrado. Então vamos aqui, vem aqui com a gente para nossa tela, ó. Então nós temos o seguinte, vou colocar aqui ó, a forma tradicional, que seria a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Primeiramente, como é que eu faço, professor, para fazer uma fatoração dessa natureza? Olha só, muita atenção agora. Primeiramente, você tem que ver que nós colocamos para você aí, nessa questão aí que está mostrando aqui para gente, não é aqui, sempre confundo, galera. Ó, aqui nessa situação, nesse exemplo, repara que eu posso ter duas situações. O primeiro, qual é delas? Primeiramente, eu tenho que analisar o primeiro termo e o nosso terceiro termo, ó. Show de bola. Então, primeiro termo e terceiro termo, eu tenho que ficar atento sempre. Primeiramente, se eu tiver uma raiz notável, então repara que dá para extrair a raiz. Segundo, se eu tenho uma variável e ele tem um expoente que é par, 2, 4, 6, 8, então posso extrair a raiz tanto do primeiro termo e automaticamente também do nosso terceiro termo. Vou estar mostrando para você nesse exemplo aí, beleza? Agora acertei. Então, é o que vai acontecer. Então, vem com a gente aqui, ó. Então, repara que o a variável, está com um expoente par. Então, eu posso o quê, professor? Eu posso extrair a raiz, ó, tanto do primeiro, eu posso extrair a raiz tanto do nosso terceiro, ó, porque também a variável está com um expoente que é par. Aí, o que eu faço, professor? Vou separar. Então, fica aqui a ao quadrado. Eu tenho aqui o b, isso aqui também é elevado ao quadrado. E agora, qual seria o outro passo, ó? O outro passo, você vai extrair a raiz desse termo. Então, fica a, repito, a, e vou dividir a minha potência pelo índice do meu radical. Então, vou pegar o expoente que está da variável, que é 2, e vou dividir pelo índice do meu radical, que é 2 dividido por 2, isso aqui vai dar 1. Não precisa colocar o número 1, que subentende-se que está ali o número 1. E, nesse caso, eu vou fazer também com B, ó. O B, aí divido a mesma ideia. 2 dividido por 2, o expoente da minha variável com o expoente do meu radical. Então, 2 por 2 aqui vai dar 1. E agora, professor, o que é que eu faço? Aí você vai colocar, lembra-se que o elemento fundamental é aparecer o parêntese na fatoração algébrica. Então, vou colocar assim, ó. A e B. Aí, como é um trinômio, esse trinômio ele foi gerado a partir de um produto notável. Então, nesse caso aqui vai ser o 2 aqui, tá? Certo? Então, esse 2 aí. Aí, vou para o primeiro sinal, professor. Qual é o primeiro sinal? É um sinal positivo que vai separar o A e o B, ó. Show de bola, né? Tranquilo. Então, galera, colocamos para você aqui esse exemplo para ficar legal aqui a nossa prática, tá bom? Então, repara aqui, meramente, olha, se tiver 3 termos, então eu posso pegar o primeiro termo e analisar, e posso pegar o terceiro termo e analisar, ó. Então, o primeiro termo, eu tenho aqui o 25a ao quadrado. Repara que 25 é uma raiz notável. Se é uma raiz notável, então dá para extrair a raiz, que nesse caso vai ser 5. Aí, atenção com a variável, ó. A variável do primeiro termo está com um expoente que é par. Então, repara que vou, por enquanto, extrair a raiz do primeiro. Agora, vá para o teu terceiro termo, ó. Terceiro termo, eu tenho um x, e essa variável está elevada a um expoente que é par. Então, também dá para me extrair a raiz. Então, vamos separar aqui, tá bom? Então, fica aqui, ó, raiz de 25a ao quadrado. E vou colocar aqui a raiz de x elevado à quarta, ó. Então, raiz de 25, pessoal, é 5. Raiz de a ao quadrado, repito, a. E vou dividir o expoente da variável do a, que é 2, pelo índice do meu radical, que vai ser 2. Então, 2 por 2 vai dar 1. Vou colocar um aqui que subentende-se. Aí o x à quarta. Aqui vai ficar legal para você ver a indicação aqui acontecendo, ó. Então, repito aqui o x, tá? E vou dividir o expoente do x, que é 4, com o índice do meu radical, que é 2. Então, 4 por 2, isso aqui vai me dar 2. E agora, professor, vou juntá-los dentro de um parênteses, tá? Então, juntando aqui, ó, terei 5a x ao quadrado, ó, como é um trinômio, sempre fecha lá com o expoente lá em cima do parênteses, que vai ser 2. Aí, ó,
Qual é o sinal que vai separá-los, os dois termos, ó? Será o nosso primeiro sinal, que é o positivo. Então, colocando aqui, ó, separando os dois termos, o nosso A. 5A ao quadrado mais x, 5A mais 5x ao quadrado. Então, galera, ó, colocamos aí para você já a trinômio do quadrado perfeito. Agora você viu que nasceu o quadrado da soma, aqui vai nascer o quadrado da diferença entre dois termos. Então, olha lá. Novamente, segue a mesma ideia, ó. Isso é um trinômio, aí analisar o primeiro e o terceiro termo. Se caso o primeiro termo ele gerar um expoente, perdão, uma variável com expoente par, 2, 4, 6 e vai. E aqui, ó, o último termo também, b ao quadrado, então fica aqui, ó. Então, extraindo a raiz do a ao quadrado, extraindo a raiz do nosso b ao quadrado. Aí, repito, a base, e posso dividir o índice do meu, o expoente da minha variável com o índice do meu radical. Então, 2 por 2, isso aqui vai dar 1. Vou colocar aqui só para subentender se que a gente fez essa divisão. Então, repito aqui o b. Então, fica aqui o b. Aí, 2 dividido por 2, isso aqui vai dar 1. Professor, vamos colocar dentro de um parêntese, ó. Então, A e B. Só que como esse expoente, perdão, como esse trinômio foi gerado a partir de um produto notável, então coloca ali o 2 aqui em cima. Aí, professor, e agora? Vou para o primeiro sinal, ó. Qual é o primeiro sinal que está aparecendo aí, ó? Sinal negativo. Aí coloco o sinal negativo para separar os dois termos. Show de bola, né? Então, daqui a pouco vamos voltar aqui para a gente mostrar para você um exemplo bem didático para você, tá bom? Então, galera, já colocamos para você o exemplo aí para a gente colocar em prática, tá bom? Vamos fazer agora um trinômio, onde você vai perceber que vai nascer ali um produto, perdão, vai aparecer ali para a gente o quadrado da diferença, tá bom? Vamos lá, então. Então, tem aqui o primeiro e olha o seu último termo, tá bom? Aí, fica atento, ó. Vamos passar para cá, para essa tela, para ficar melhor, mais amplo. Aí, ó. Então, colocando aqui em prática, vou extrair a raiz aqui do x à quarta, tá? Sempre extraindo a raiz quando eu tenho três termos, trinômio do quadrado perfeito. E vou extrair a raiz do último termo, que é a elevado a sexta, ó. Então, x, repito o x, e vou dividir, ó, 4 por 2. Isso aqui vai dar 2, professor. Beleza? Mesma ideia, vou repetir aqui o a, tranquilo? Aí vou dividir o 6 por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Aqui ficou bem demonstrativo para você que está observando a sala de revisão, para que você possa entender legal. Aí vou repetir aqui, ó, x quadrado e o a terceiro, ó. Como isso é um trinômio do quadrado perfeito, ele foi gerado a partir de de um produto notável, vou colocar o 2 lá fora, ó, tá? Aí, o que eu faço, professor? Coloco o primeiro sinal que está aparecendo. Qual é o primeiro sinal que está aparecendo? É o sinal negativo para separar os termos, que é o x ao quadrado e o a terceiro, ó. Beleza? Então isso mostra para você como isso é bem prático, né? Bem prático, exercitando, mostrando as definições para que você possa exercitar, revisar, tranquilo? Bem, galera, para finalizarmos a nossa revisão aqui com você que está aqui, vamos fazer aqui uma outra forma de faturação que a gente pode extrair utilizando aqui quando eu tenho dois termos. E os dois termos, primeiramente, tem que vir com o sinal negativo, separando-os, tá? Tem que vir com o sinal negativo para separar. E tanto o primeiro termo, tanto o segundo termo, repara que dá alguma coisa que nós já vimos dá ali no quadrado da diferença, né? Um trinômio do quadrado perfeito. Repara que dá para extrair a raiz dos dois, ó. Tá? Aí extraindo a raiz, já sei que a raiz quadrada de A. Raiz quadrada de A ao quadrado vai ser o próprio A. E a raiz quadrada de B ao quadrado vai ser o próprio B, ó. Tá vendo? Então, B, para quem ainda está na dúvida, vamos colocar aqui, ó, só do A ao quadrado, ó. Repito a base que vai ser o nosso A, tá? Aí vou dividir o índice do meu... Vou pegar meu expoente e vou dividir pelo índice do meu radical, ó. Então, 2 por 2 que vai dar 1. Mesma coisa aconteceu com B. Aqui só tem um indicativo. Como são dois termos, você vai ter que separar dois parênteses. Um para separar com o sinal positivo os dois termos e o outro
com um sinal negativo. Então, repara aqui, quando você tem dois termos, vai aparecer aí o nosso parêntese. Nesse caso vai ser 2, porque são dois termos, tá bom? Vamos colocar aqui um exemplo aqui para ficar bem evidenciado que a gente está colocando aí para você. Então, galera, já colocamos aí para você, tá? Nossos dois, o exemplo aqui, né, entre os dois termos. Então, novamente, ó, primeiramente, professor, só observar aqui o sinal, tá separando, né, os dois termos. Repara que o primeiro termo tem algo em comum, que existe uma raiz notável. Repara que a variável está com o expoente elevado com... A variável, perdão, está com elevado a um expoente par nesse caso. Aí vai para o segundo termo, ó. Segundo termo também está com uma variável elevada a um expoente, que é par no caso. Par. 2, 4, 6 e vai, tá bom? Então, aí segue a ideia, ó. Vamos extrair a raiz aqui do primeiro, vamos extrair a raiz do nosso segundo termo. Então, vou separar aqui, ó, raiz de 25, x quadrado, e vou separar aqui a raiz do y quadrado, tá? A definição principal vai nascer sempre dois parênteses nesse caso, tá bom? Então, a raiz de 25 vai ser 5. Vou colocar aqui com uma caneta diferente, ó. 25 vai ser 5. X quadrado, repito, x, tá? Repito, x. O que eu faço, professor? Depois, aí você vai nada mais nada menos do que... Você vai nada mais nada menos do que o quê, professor? Dividir, né? Então, fica 2 pelo índice radical, que é 2, vai ser 1. Aí, repito, y. Aí, divido, ó, 2 por 2, aqui vai dar 1. Aí, vamos colocar dois parênteses. 1. Deixa eu fazer com uma cor diferente, ó. 1 será positivo. E o outro será o quê? Negativo, ó. Quase espremendo, ó. Até passou da tela. Vamos fazer aqui embaixo para ser uma coisa mais organizada, tá bom? Fazer menor. Então, 1 com valor positivo e o outro com valor negativo. Pessoal, tem que seguir esse padrão, primeiro positivo, depois do negativo. Galera, eu posso também inverter, né? Mas repara que não vai alterar o nosso produto, ó. Certo? Ó. Então, não alterou. Tanto faz. O importante é que você saiba que vai ter dois parênteses, tá? Além de ter dois parênteses, vai ter um sinal positivo e um sinal negativo. Chamam isso de produto da soma pela diferença. Tá? Entre dois termos nesse caso. Galera, essa foi a nossa revisão aqui de fatoração, tá certo? Esse é um patrocínio do canal, né? Do canal aqui. Aí, ó, exatas e minutos com o professor Daniel Henrique, nesse caso sou eu, tô até com a camisa, tá certo? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê os comentários, o que você achou dessa videoaula de revisão de fatoração algébrica, tá bom? Então, ó, meu muito obrigado, tá certo? Tranquilo para você? Fica com Deus e aguardo você na próxima aula aqui na revisão aqui no canal Exatos e Minutos, galera. Fica com Deus, bye bye e até a próxima.